Olá, estamos aqui para dar continuidade ao assunto da semana passada, onde nós já estamos estudando os fatores que compõem o ecossistema. E aí, esses fatores, eles são primordiais para que a gente possa compreender, de fato, o objetivo desse assunto, que é compreender quais são esses fatores que formam o ecossistema, as interações que os seres vivos possuem dentro dos ambientes, tanto aquático quanto terrestre, né? O papel que esses seres vivos desempenham, a função, né, desse papel no meio e também todos os fatores que interferem na questão de energia, né, em busca de alimento desses seres vivos, que é quando a gente vai falar um pouquinho sobre as cadeias alimentares, que são ciclos super importantes dentro do ecossistema, dentro do meio ambiente, e que a gente precisa entender como é que funciona. Então, só fazendo uma revisão sobre o assunto da semana passada, certo? Nós vimos que no ecossistema, dentro do ambiente, existem os impactos ambientais. E esses impactos, eles são causados de duas maneiras. De maneira natural, né? E de maneira humana, né? Causada pela ação humana. Então, gente, dentro dos fatores, né, que causam esses impactos ambientais, eles acontecem de maneira natural quando algo acontece na natureza, certo? Sem interferência do homem. Como, por exemplo, chuvas que chegam, por exemplo, a derrubar estradas, a causar aquelas crateras. Isso aí é um impacto ambiental natural, porque foi causado pela chuva. E existem os impactos causados pela ação humana, né? São as queimadas, o desmatamento, entre outros fatores que acabam afetando o desenvolvimento das espécies no meio ambiente, tá? E aí, só para a gente lembrar o que é ecossistema, gente. Ecossistemas são aqueles fatores vivos e não vivos, ou seja, são aqueles fatores abióticos e aqueles fatores bióticos, tá? Os fatores abióticos são os fatores não vivos, como luz, temperatura, o pH, a salinidade da água. São fatores que são importantes para o desenvolvimento das espécies, mas que não têm vida, certo? E os fatores vivos é a natureza no geral. A gente tem planta, animal e ser humano. Esses são os fatores vivos e que eles precisam se relacionar no meio ambiente e buscar as interações. Então, essas interações no meio, certo? Justamente vai formar, vai necessitar, né, do uso desses fatores que a gente vai estudar agora. Algo que eu chamo a atenção para vocês, quando uma espécie ela vive em um determinado lugar, em um determinado território, certo, gente? A gente chama esse território de habitat. Então, habitat é o local onde aquela espécie sobrevive, onde aquela espécie se desenvolve, onde aquela espécie se reproduz, certo? Onde ela consegue alimento. E aí, nós temos também algo que a gente às vezes até se atrapalha, mas não existe dúvida sobre isso. É quando a gente está falando do nicho ecológico. Gente, nicho ecológico nada mais é do que o papel que aquela espécie desempenha ali onde ela habita, certo? A forma de reprodução, a forma de como aquele animal busca seu alimento, a forma como ele protege as suas crias, né, ali, como ele se desenvolve naquele meio. É como se o nicho ecológico fosse a profissão, certo? Daquele animal. Aí a gente, professora, mas profissão é trabalho. Justamente quando a gente está trabalhando, a gente está desempenhando uma função, né? E do mesmo jeito, o animal, ele desempenha o seu papel naquele habitat ali, tá bom? Por exemplo, os passarinhos, né? Eles formam seus ninhos, né? Eles protegem seus filhotes, eles buscam alimento para seus filhotes quando ainda estão novinho. E tudo isso é o quê? O nicho ecológico. É a forma como aquele animal busca para sobreviver, certo? Então, dentro desses conceitos, nós sabemos que os seres vivos, gente, eles buscam seu próprio alimento, né? Eles têm essa função a desempenhar no ambiente
E aí é importante a gente poder entender como isso acontece. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, nós temos dois tipos de seres no ambiente. Nós temos os seres autótrofos e os seres heterótrofos. Os seres autótrofos, gente, como o próprio nome já diz, auto, né? Auto, que se auto faz. São aqueles seres que conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Aí você pode pensar, hoje, professora, nós conseguimos produzir nosso próprio alimento. Não, a gente consegue cozinhar o nosso próprio alimento, tá? Mas a gente não consegue produzir o nosso próprio alimento. Os seres autótrofos, gente, são as plantas, tá? E também a gente pode colocar aí, junto das plantas, as algas. Ou seja, são seres fotossintetizantes. São seres que participam do processo da fotossíntese. E aí você pergunta, vamos lembrar o que é fotossíntese? Gente, a fotossíntese nada mais é do que um processo natural onde a planta produz o seu próprio alimento, tá? Então a gente sabe que para existir a fotossíntese, foto vem de luz, né? E aí a gente precisa da luz, a luz que a gente tem é os raios do sol. E aí essa luz, com o aumento da temperatura, acaba aqui fazendo com que as raízes das plantas captem água, né? Do solo, e aí essa água vai ser passada para as demais partes da planta, e aí vai ter uma troca, né? Uma troca de gases, na verdade, vai haver uma transformação de gases, onde a planta vai produzir o seu próprio alimento, que é o açúcar da planta, né? O alimento natural. E aí, não esqueçam que os seres autótrofos são os seres fotossintetizantes e que produzem seu próprio alimento, tá? A exemplo de plantas e das algas que fazem esse papel fotossintetizantes na natureza, tá? E aí, os seres heterótrofos. Os seres heterótrofos, né? São aqueles seres que não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, quem são esses seres? Os animais e nós. Nós somos seres heterótrofos, nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, nem os animais. Nós precisamos nos alimentar daquilo que já existe, né? Da matéria já pronta, né? Já produzida. Gente, tudo isso gera uma cadeia alimentar, certo? Uma teia alimentar, né? Onde os animais, eles precisam de energia, ele precisa da matéria viva para poder se alimentar. E aí, nós começamos a entender um pouquinho como é essa cadeia alimentar. A gente sabe, gente, que na cadeia alimentar é o ciclo, certo? Que acontece para que um animal se alimente de outro, ou que um animal se alimente da planta, e assim sucessivamente. E aí, gente, a gente busca entender um pouquinho sobre a cadeia alimentar, né? Quem faz parte da cadeia alimentar? Como é que a cadeia alimentar funciona? Por que ela é importante? Gente, a cadeia alimentar ela é muito importante porque lá a gente consegue entender os níveis de energia de um grupo para outro. A gente também consegue entender que existe todo um controle na natureza das espécies. Então, aquelas espécies que têm uma grande quantidade de indivíduos, elas são controladas porque outros animais, outros seres precisam se alimentar e aí acaba acontecendo um controle biológico das espécies, certo? E aí a gente também tem os decompositores que também fazem parte desse grupo da cadeia. Então, entender como é que esse ciclo acontece dentro do ecossistema é muito importante. Então, na cadeia alimentar, é como eu falei, a gente tem dois seres, os que produzem seu próprio alimento e aqueles que não produzem. Então, claro, quem produz seu próprio alimento vai ser a base da cadeia. Quem são os seres autótrofos? São as plantas. Então, as plantas são consideradas os seres produtores, são eles que produzem seu próprio alimento. Então, eles ficam na base da cadeia alimentar, fazendo com que haja a produção, né, de frutas, né? Por exemplo, frutas de vegetais que a gente consegue nos alimentar e de toda a parte vegetal mesmo. E aí, seguindo, né, esse é o primeiro nível, seguindo a gente vai ter o quê? O grupo dos consumidores. Lembrando, gente, que esses consumidores, eles variam. Por quê? Porque eu vou ter os consumidores primários, os consumidores secundários, os consumidores terciários e assim por diante. Dependendo da espécie, dependendo da cadeia alimentar que eu esteja analisando, certo? E aí,
Quem é o consumidor primário, professor? O consumidor primário é aquela espécie que precisa da planta, que se alimenta de planta. Por exemplo, o coelho, né? O coelho precisa da cenoura, né? A cenoura é um vegetal, né? Vem das plantas, tá lá no solo. Então, o coelho, ele é o quê? Ele é um consumidor primário, porque ele vai se alimentar de vegetal. Aí alguém vai precisar se alimentar do coelho. Alguém que não é consumidor primário. E uma coisa importante é que várias espécies se alimentam de algum tipo de coisa. Por exemplo, a gente tem as espécies que são carnívoras, precisa de carne. Nós temos os onívoros, né, que se alimentam de carne e vegetal. Nós temos os herbívoros, que são aqueles seres que só se alimentam de folhas, né, de vegetal, como é o caso do coelho, de várias espécies de inseto, enfim. A gente vai conhecendo a cadeia ao longo do nosso estudo. Então, voltando para cá, a base da minha cadeia é feita de plantas, né? Porque elas produzem seu próprio alimento e aí elas são o quê? Produtores, tá? Em seguida, eu vou ter um outro grupo, que são os consumidores, que eu já falei que eles podem alterar. Consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. Então, dando um exemplo aqui, o coelho é um consumidor primário, porque ele vai se alimentar da planta. Mas alguém não é consumidor primário, já vai ser consumidor secundário, por exemplo. Um lobo, um cão, se encontrar um coelho fácil, vai consequentemente comer esse coelho. Então, o cachorro ou um lobo, enfim, como vocês acharem melhor, ele já vai ser o quê? Um consumidor secundário. Por quê? Porque se alimentou do coelho, que é primário, né? Que o coelho se alimentou das plantas, que é produtor. E aí, por exemplo, vai ter um terceiro que vai caçar o cão ou o lobo, e aí vai ser um consumidor terciário e assim por diante. E aí é bem importante a gente ficar atento, porque a gente vai entender essa cadeia alimentar porque ela é cheia de seta, né? E essas setas, elas ligam de onde é que aquele animal se alimenta, tá? E aí algo que é bem importante a gente saber é que no final dessa cadeia nós vamos ter os decompositores, que são aqueles seres, aqueles micro-organismos, como bactérias, como fungos, né? Que se desenvolvem, né? E conseguem também contribuir para que aquele resto, né, aquele resto de animal, aquele resto de fruta, né, volte para o ambiente em forma de nutriente, né, em forma de energia. Então, é importante a gente saber que cada nível desse é muito importante, porque cada nível desse tem um nível de energia. É lógico que a base, que são os produtores, tem o maior nível de energia. Então, toda energia, certo, está na base. Ao longo da cadeia alimentar, essa energia ela vai sendo diminuída. Então, por exemplo, o coelho comeu a planta, então ele tirou uma parte da energia para ele. O cachorro vai comer o coelho, mas não vai comer toda a energia do coelho, não. Ele vai tirar uma parte da energia do coelho. E quem consumiu o cachorro também. E o resto dessa energia, que é uma pequena parte, vai ser dos decompositores que vai retornar para o ambiente. Então, é como se fosse aquele ditado: na natureza, nada se perde, tudo se reaproveita. Certo? Então, esse é o ciclo, tá? Então, nós temos os produtores e os consumidores e os decompositores. São 3 grupos diferentes e são 3 grupos muito importantes. Lembrando que os consumidores, eles podem ter níveis diferentes, consumidor primário, secundário, terciário, depende da cadeia alimentar que você vai estar analisando. E que, claro, existem vários tipos de espécies, aquelas que só se alimentam de plantas, aquelas que precisam apenas de carne e aquelas que precisam de plantas e carnes, certo? Então, essa, na verdade, é a explicação do assunto que a gente tem aí no livro, certo? E aí, a gente fica por aqui, tá?